e hoje vai ser debatido o tema sobre cuidados ao adquirir imóveis na planta. Não é isso, Humberto? Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Cidade em Pauta. Hoje vamos tratar de um tema que é muito importante, ainda mais agora, doutor, que a gente está num momento aí em que o crédito imobiliário ele vai se expandir, né? Tivemos o anúncio, o mercado imobiliário aí está muito feliz com esse anúncio que tivemos semana passada, um incremento que vai fazer com que o crédito imobiliário aí ganhe força por mais alguns anos, porque o crédito imobiliário precisa de fundo, de recurso, e esse problema foi solucionado. Então, 2026, 2027, já 2025, já temos esse incremento, e você que deseja comprar o seu imóvel, esse é o momento. E hoje vamos estar falando sobre a segurança de comprar o imóvel na planta. Doutor Anailton, muito bem-vindo. Bom dia, Humberto. Bom dia, Lucival. Bom dia, Nau Valença, Helenilson e aos queridos ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e vamos tirar algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes, que normalmente sempre tem aquela questão da emoção, né, em relação a compra do imóvel. E normalmente sempre é a primeira compra. Então a gente tem que estar sempre bem ligado em relação a alguns aspectos jurídicos para não ter nenhuma dor de cabeça futura. Doutor, eu quero começar com uma pergunta, né? O que é um imóvel na planta? Muitas pessoas até não entendem esse tema, imóvel na planta. O que significa isso, doutor? Muito bem, Humberto. Até já foi tema de algumas das nossas entrevistas aqui, que foi a questão da incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária nada mais é do que a possibilidade do construtor ou do incorporador poder vender esse imóvel ainda por fazer, ou seja, ainda só em projeto. Então, o imóvel na planta é justamente esse, é aquele imóvel que ainda está em construção ou ainda vai ser construído. Então, todo consumidor que adquire esse imóvel, ele tem uma facilidade, né? Porque como o imóvel ainda está na planta, ele consegue facilitar a questão do pagamento, diluindo, né, uma parte desse pagamento, mas ele tem que ficar atento a alguns riscos que ocorrem e como lidar com essas situações. Ou seja, por exemplo, tem a questão da valorização, que é um ponto muito positivo em relação a quem compra no imóvel na planta, mas tem também a questão de problemas que podem ocorrer, como atraso de obra, ou o risco na entrega conforme o padrão construtivo que foi ofertado inicialmente. Doutor, e quais são os primeiros documentos que o comprador deve pedir antes de assinar o contrato para adquirir um imóvel na planta? O principal deles, Humberto, seria o RI, que é o Registro de Incorporação. O que é isso? O Registro de Incorporação nada mais é do que a construtora ou o incorporador dizer o que é que ele vai fazer em relação àquele empreendimento. Lá tem que conter todo o memorial descritivo do empreendimento, dizer prazos, dizer se aquele empreendimento vai ser através de patrimônio de afetação ou não. E um outro ponto que o consumidor tem que ficar atento é em relação à matrícula atualizada do terreno, para ver se não tem nenhum tipo de penhora ou pendência naquele imóvel. E, concomitante a isso, ele tem que pedir o quê? O alvará de construção para aquele empreendimento. Ou seja, são três documentos básicos, que seria o registro de incorporação, o memorial de incorporação, no caso, e a matrícula atualizada do imóvel. Doutor, e como conferir a idoneidade da construtora ou da incorporadora? Bem, a gente sempre aconselha fazer a chamada due diligence, que nada mais é do que uma diligência devida, né? Deve procurar uma assessoria, obviamente, de um profissional qualificado para isso, para que possa se fazer uma investigação daquele CNPJ, do incorporador ou da construtora, para que se tenha acesso ao quê? Qual é o histórico daquela empresa em relação à entrega dos empreendimentos que ela já produziu, as ações judiciais que ela tenha, se são relevantes ou não para aquele tipo de situação, a saúde financeira da empresa que você vai adquirir aquele imóvel. É muito importante estar atento a essas situações. O senhor falou inicialmente aí sobre SPE e patrimônio de afetação. O que é isso? O senhor pode explicar para o público? Sim, a SPE ela é uma sociedade de propósito específico, ou seja, é uma empresa que é criada com finalidade específica de construção daquele empreendimento. Então, já o patrimônio de afetação, ele é como se fosse um cofre exclusivo daquela obra.
é assim, é como que se o dinheiro daquela obra ficasse protegido. A empresa, ela tem que utilizar aquele recurso proveniente desse empreendimento apenas nele, ou seja, não mistura com o patrimônio da empresa. Doutor, e quais os índices e reajustes que são legais ao comprador quando ele adquire uma unidade? Lá já vem essa correção que ele vai ter, o que ele vai pagar durante a obra, o que é legal? Vamos lá. Até a entrega do imóvel, era legal se cobrar o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. É um índice que é estipulado pelo governo para atualização dos insumos, na verdade, né, que envolvem a construção civil. E pós-entrega do imóvel, pode-se fazer a atualização dos valores que ficarem pendentes através do INPC. E quando o imóvel ele é financiado já na planta, que é o que se chama juros de obras e taxas extras, isso é legal também? Sim, Humberto, é legal. Quando o imóvel é financiado na planta, é a situação ideal para o consumidor. Por quê? Porque a empresa passou a ser fiscalizada pelaquela entidade financeira que está custeando, na verdade, né, a obra ali, né? Que está dando o crédito para a empresa. Então, é um fator interessante porque vai ter mais um ente fiscalizador. Já as taxas, no caso, que são as chamadas juros de obra, né, normalmente se denominou dessa forma, se popularizou dessa forma, eles podem existir durante a fase de construção em relação à atualização desses valores que foram financiados, porque muito embora o imóvel tenha sido comprado na planta e para ser entregue daqui a 2, 3 anos, esse valor precisa ser atualizado. Então, o juros de obra, na verdade, é feito justamente para isso. Entendi. Então, os juros de obra nada mais é do que os juros do próprio financiamento da unidade que está sendo construída. Correto. Doutor, e o senhor falou sobre a questão dos atrasos. A gente vê aí, observa que ocorrem muitos atrasos na entrega. Como que o comprador ele deve se proteger? Bem, o comprador tem que ficar muito atento a isso antes de assinar o contrato e verificar quais são os prazos que vem descrito lá no contrato. O prazo legal, vamos botar assim, um atraso legal que foi legalizado é o de 180 dias ao que está previsto lá no contrato de compra do imóvel. Então, quando ultrapassar esses 80 dias, aí o consumidor ele deve notificar a construtora para que ela justifique de forma cabal o que foi que aconteceu, né? Em relação... Porque, assim, existe o prazo legal, que são os 80 dias, 180 dias que podem ultrapassar esse prazo previsto lá no contrato, mas podem ocorrer fatores, né, que fogem à decisão do incorporador ou do construtor. Mas, para que isso, o consumidor tenha, assim, uma indenização, vamos botar assim, por conta desse atraso, ele tem que inicialmente notificar a construtora para que ela se explique o que aconteceu. Não tendo uma base legal essa explicação, aí vai caber uma indenização para o consumidor. Doutor, taxas de condomínio, taxas de IPTU, quando que é devido? Comprei um imóvel na planta, aquele imóvel já passa a ter um registro. As taxas de IPTU já são minhas? O condomínio, quando que eu começo a pagar? A legislação diz que taxas de condomínio e o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, só devem ser pagos a partir da entrega efetiva do imóvel, ou seja, quando o comprador toma posse daquele imóvel. Não seria justo que um imóvel que está na planta, às vezes até atrasou a entrega, ou vamos botar assim, o que normalmente acontece, os imóveis os empreendimentos são modulados em 1, 2, 3 etapas. Então, aquela primeira etapa foi entregue parcialmente, ou seja, você que ainda não recebeu o seu imóvel, você não tem como estar arcando com um custo de IPTU e de condomínio, uma vez que você não recebeu, você não está usufruindo dele. Outra coisa que acontece muito, doutor, a publicidade, a propaganda que é feita do empreendimento difere muitas vezes do que consta lá no contrato. Nesse caso, o que é que vale? O que foi publicado, o que foi colocado na propaganda ou o que está no contrato? Qual prevalece? Na verdade, tudo que foi prometido em publicidade, ele integra a oferta, né? Então, vamos dizer assim, quando você vai conhecer um imóvel, normalmente você recebe aqueles folders. E naqueles folders vem lá a informação de que é meramente ilustrativo. Mas você se baseou naquele folder para poder adquirir o imóvel. Então, é interessante que o comprador ele guarde todo esse material de publicidade e caso exista uma divergência muito relevante,
ele pode acionar judicialmente aquela construtora. Entendi. Eu acho que o meramente ilustrativo é que a coisa pode não ser exatamente igual, mas tem que existir. Exato. Se não existir, cabe aí um processo, cabe questionamentos legais. Entendi, doutor. Direito de arrependimento e distrato. Quando é que ele se aplica? Quando que o comprador pode exercer isso aí? Vamos lá. O direito de arrependimento, ele funciona se aquele comprador adquiriu aquele imóvel fora do estande de venda, ou da loja, né? Vamos botar assim. Então, nesse caso, cabe o arrependimento em um prazo legal, que é aquela questão de que, vamos lá, você adquiriu o imóvel, ofertou o imóvel, mas não teve no estande de venda lá da construtora. Então, você tem direito a um prazo para desistir dessa compra sem ser penalizado. Já o distrato, no caso, existe um regramento específico para ele, que é a lei de distratos, que foi introduzida para justamente com o advento da incorporação, de que a pessoa adquire o imóvel para frente, ou seja, você está prevendo que a sua situação vai se manter ou melhorar, a sua situação financeira. Mas se porventura você tiver uma adversidade, você tem que ter a segurança de que aquilo que você pagou não vai estar perdido. Entendi. Doutor, outra coisa que acontece muito, o comprador, ele discorda de alguma cláusula e ele pede para que aquele contrato tenha alteração de cláusulas. Isso é possível? É perfeitamente possível, Humberto. No entanto, a grande maioria das construtoras trabalha com o chamado contrato de adesão. É um contrato padrão, onde ela não teria como ficar mudando para A, B, C, D, cada um colocar de uma forma. Então, existe um contrato padrão, mas que pode ser alterado através de aditivo. Se você consegue uma negociação em relação a alguma condição específica ou algum material que você conseguiu negociar para a construtora, para ela já te dar, então tudo isso deve ser previsto dentro de um aditivo para lhe dar segurança e não ficar apenas na promessa, né? Uhum. E o comprador, quais os sinais de alerta que ele deve observar para pular fora, para evitar comprar um empreendimento? Primeiro ponto, quando você vislumbrar um empreendimento, você tem que saber se esse empreendimento tem um registro de incorporação. Se não tiver memorial de incorporação, amigo, pule fora porque é cilada. Então, assim, você tem que ficar atento, muito atento a essa questão da apresentação da documentação de regularização daquele empreendimento, as taxas que você vai pagar, porque às vezes a pessoa se planeja para poder adquirir um imóvel, tem lá o valor de sinal para dar, mas tem as taxas que estão atreladas àquela compra. Essa questão dos juros de obra, a questão das atualizações em relação ao valor de chaves, tudo isso tem que ser levado em consideração. Doutor, muito obrigado pela presença. Doutor Anailton, que é especialista em direito imobiliário, que presta assessoria em Feira de Santana para as grandes incorporadoras imobiliárias e veio trazer o seu conhecimento, que é muito valioso para todos os ouvintes. Doutor, eu queria que o senhor falasse como nos encontrar o senhor e deixar uma dica de ouro aí, uma dica importante para quem está nos ouvindo nesse momento. Eu que agradeço, Humberto, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom estar esclarecendo, né? E trazendo luz a essa questão que é tão importante, que é um sonho, né? Que a gente está tratando. A gente não está falando de comprar uma coisa barata. Às vezes é o recurso de uma vida inteira. Então a pessoa tem que ter muito cuidado em relação à compra desse primeiro imóvel. Seja ele primeiro ou até o segundo ou terceiro, mas que é um valor de relevância. Então, os meus conselhos em relação a essa questão nunca assine no impulso. Às vezes parece uma oferta muito interessante, mas analise com calma, tenha paciência um pouco. Sempre solicite essa questão do RI, que é o Registro de Incorporação desse empreendimento futuro, para que você não tenha dor de cabeça. Também tenha a atenção em fazer a leitura desse contrato, ou seja, do quadro resumo, onde vai estar lá dizendo o preço total, os índices de correção que vão ser utilizados, os prazos, as multas. Caso você desista, o que é que vai acontecer? Tudo isso você tem que estar atento, para que não tenha nenhuma surpresa futuramente. Sem falar da questão de padrão de acabamento, né? Que é aquela questão que a gente falou inicialmente lá, de você já procurar saber como é o padrão de acabamento da construtora. E se naquele empreendimento está naquele nível que ele pretende e te entregar. Uma outra situação também é você fazer a simulação do custo total que você vai ter, que é uma situação muito... A gente observa muito que as pessoas, às vezes, como eu falei, na emoção adquire o primeiro imóvel e esquece de fazer os custos, de calcular os custos, só se preocupa com o valor do sinal.
Aí quando vai receber o imóvel efetivamente, tem uma surpresa, às vezes desagradável, porque tem a questão da correção, as atualizações, né? Então você tem que estar muito atento a isso. E o ponto principal, que às vezes as pessoas querem, vamos botar assim, economizar, mas que na verdade acaba saindo mais caro, que é o quê? É deixar de contratar um especialista para poder fazer essa análise por ele. Porque assim, isso não é uma questão que é do dia a dia das pessoas. Então você precisa de uma pessoa especializada para fazer aquela revisão para você, porque a revisão jurídica é muito mais barata do que um futuro litígio. Verdade. Para nos encontrar, Humberto, através das nossas redes sociais, que é o @GF Assessoria Jurídica e o @anailtongoes.adv. Doutor Anailton, muito obrigado. Humberto, muito obrigado por ter trazido esse tema aqui esclarecedor, para que as pessoas possam fazer um bom negócio e estarem satisfeitos lá na frente, mas com toda a orientação dos especialistas em imóveis. Doutor Anailton e também o Humberto da Nobel Imóveis, que passa endereço para a gente, para mais contatos e informações, não é isso, Humberto? Exatamente. A Nobel Imóveis tem uma preocupação muito grande, tanto que o doutor Anailton é nosso convidado mensal para estarmos aqui, porque a intenção não é somente vender o imóvel para você. A intenção é educar você e ajudá-lo a fazer sempre o melhor negócio com toda a segurança. Como o doutor Anailton falou, muitas das vezes a compra do imóvel é o negócio de uma vida inteira. Então isso precisa ser feito com muito critério e a Nobel Imóveis tem esse critério. Ficamos ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, próxima à Estação Nova. E você pode nos encontrar também nas redes sociais. É só pesquisar por @Nobel Imóveis ou @Humberto Mascarenha. Você vai nos encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook. E vai ser um prazer muito grande ajudar você, tirar suas dúvidas e fazer com que você possa sempre ter o melhor atendimento e fazer o melhor negócio. Lucival, quero agradecer mais uma vez a participação, ao público que nos ouve, deixar um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, Humberto. Um abraço, doutor Anailton, um abraço, Elenilson, e até a próxima. Daqui a pouquinho eu volto com o Bom Dia Alegria e amanhã, às 6 da manhã, tem mais Cidade em Pauta. Imóveis em Pauta.